Shalom, shalom, aqui é Thalita Sanfer. Se você já sofreu algum tipo de julgamento, esse vídeo é para você, então fica por aqui. Eu quero te convidar a ir mais profundo numa história aqui no livro de Lucas capítulo 1, que narra a história de uma mulher. Essa mulher se chama Isabel, que passou por todos os tipos de julgamento, mas ela optou em permanecer crendo. Nós vemos aqui nessa história que desde o início ela sofre julgamento. Aqui já vem iniciando falando sobre ela, que ela era estéril. Além de ser estéril, ela já tinha uma idade avançada. Então, tudo levava a que nada poderia acontecer mais sobre a vida dela. E imagina o peso do julgamento naquela época, numa mulher que era casada, que era natural. Naquela época, as mulheres deveriam gerar. Tinham que gerar. O preconceito que essa mulher sofreu em toda a sua vida ali matrimonial. Imagine quantos conflitos ela poderia ter vivido, conflitos externos, conflitos internos, do peso desse julgamento. Mas ela optou em permanecer. E no decorrer dessa história, nós vemos que o Senhor agraciou, porque ela permaneceu. E ela teve a graça de gerar. Mas mesmo gerando, ela sofreu julgamento. Ué, mas já tá velha demais. Mas como conseguiu gerar? E seguindo em frente nessa história, com seu filho nos seus braços, até na hora de escolher o nome, ela sofreu julgamento. Assim que ela declarou que o nome do seu filho seria João, as pessoas começaram a julgar. Não tem ninguém na sua família com esse nome. O seu filho não pode ter esse nome. Interessante que nós vemos, assim como na vida de Isabel, isso acontecer nas nossas vidas. Não é diferente. Sempre haverá julgamento. Quando estamos por baixo, recebemos julgamento. Quando estamos por cima, recebemos julgamento. O importante é permanecer, ter a convicção de quem nós somos em Cristo. Esse processo foi muito pesado, foi muito doloroso para com Isabel. Mas nós vemos aqui esse destaque dela permanecer. E quando ela permaneceu, o Senhor ouviu o clamor e agraciou a gerar. Mas existiu um tempo dela se calar. Ela ficou por 5 meses escondendo a sua gestação. Existem momentos que vai ser necessário você ficar em silêncio. Porque o Senhor trabalha no silêncio. Para que quando esse momento tão delicado, desse início de período de gestação, é um período muito sensível. Imagina ela já sofrendo bombardeios de especulações. Imagina como poderia ficar a mente daquela mulher. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele é um Deus que
direciona. Então, quando nós permanecemos, Ele nos direciona para que no tempo certo o nosso milagre venha ser exposto. Foi gerado na oração, na súplica, no clamor, no secreto, e no tempo certo o milagre foi exposto para que todos vissem que o Senhor é Deus. E seguimos aqui quando ela foi criticada pelo nome do seu filho. Ela ali tentaram calar, silenciar, mas ninguém pode silenciar aquilo que Deus testificou e deu um nome. Então que você venha crer somente e permanecer, porque quando nós permanecemos, nós confiamos, nós temos a certeza quem nos garantiu. Naquele momento, naquela determinada ocasião, o seu marido estava mudo. Zacarias foi silenciado por Deus, para que não viesse à tona essa informação no tempo errado, para que não houvesse especulações, porque na vida existem muitos especuladores. E aqui nós vemos nessa história várias estratégias no Senhor para nós vivermos uma vida mais saudável para nós mesmos. Esperando no Senhor, permanecendo, confiando, silenciando no tempo certo, colocando a vista no tempo certo, nos posicionando quem nós somos, qual é o nome. E o Senhor honrando e manifestando o seu poder e a sua graça. E o que tem tudo isso a ver com o código JMR? Tem tudo a ver, porque em todo esse processo Isabel poderia murmurar, poderia reclamar, poderia falar mal, ela teria o direito de se expor, ela poderia ter o direito de falar, de fazer e acontecer? Poderia. Mas quais seriam as consequências disso tudo? Será que o fim disso seria satisfatório? Seria um fim honroso? Será? E nós vemos aqui a postura de Isabel, uma mulher madura que nos ensina e que nos mostra que vale a pena nos manter no código, não reclamar, por mais difícil que seja os julgamentos. Talvez você se sinta assim, numa pressão externa terrível de julgamentos, mas permaneça firme no Senhor, ouça a voz dele e as suas instruções, porque ele te honrará. Fique com essa palavra, em nome de Jesus.